Bom, o que eu ia dizendo é que o conceito de seita, ele muda, né? Ele muda, enfim, conforme a definição de cada um. E eu estou tocando nesse assunto por quê? Porque normalmente a própria igreja evangélica, a igreja protestante, ela é enquadrada, grosso modo, como se fosse uma seita. E por que isso? Pelo fato dela ser uma facção, uma divisão do ponto de vista histórico do que teria sido a igreja original, né? Do que teria sido aquela igreja que foi trazida, enfim, de todos os séculos, desde o tempo dos apóstolos, né? Que hoje é assim conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana. Na verdade, essa é uma maneira de ver as coisas bem simplista, né? Porque a igreja nem sempre foi romana, né? A igreja nem sempre foi romana. A igreja cristã, enfim, ela já é, desde a criação do mundo, se você perceber o desenvolvimento, né, da revelação messiânica, da aliança de Deus com o seu povo, ela já vem desde o povo de Israel. Paulo diz que o verdadeiro judeu é aquele que crê em Cristo, né? É o da fé, o judeu pela fé, e por aí você tem a igreja cristã. Mas é evidente que ela toma contornos políticos, mas ainda assim, dizer que depois de Constantino, ou desde os pais os pais da igreja, né, é uma igreja católica romana, também não é bem verdade. Ela é uma igreja católica, a igreja de Cristo ela é católica na sua essência, porque ela é universal. Uma das marcas da igreja verdadeira, né, de Cristo é que ela foi derramada a todas as nações no Pentecostes e, portanto, ela não tem fronteira, ela não tem limite, né? A sua expansão ela é universal. Pessoas de todos os tempos e de todos os lugares farão parte dessa igreja triunfante, né? Ela é una, ou seja, ela não pode ser dividida por denominações, por placas, por governos. Ela é santa, porque ela é separada do mundo para Deus, e ela é apostólica, porque ela se fundamenta no fundamento que é a doutrina dos apóstolos, e não, como posteriormente se tende a entender, uma ideia de sucessão dos apóstolos, mas sim da doutrina, ou seja, o ensinamento dos apóstolos, a igreja verdadeira repousa. E após aquele período, né, das sedes apostólicas, lá nos primeiros séculos, surgem com grande força sobre a igreja o Império Romano, com Constantino, né, porque Constantino ele muda o jogo. O Império Romano perseguia a igreja, e Constantino agora passa a tornar a igreja, a acolher a igreja, torná-la oficial e também a interferir nela. Isso vai levar a um fortalecimento de uma das sedes apostólicas, que é Roma, porque é a que ficava mais próxima do poder político, tá? E, grosso modo, só estou dando um panorama histórico, porque é evidente que as igrejas orientais não gostam muito dessa concentração de poder no Ocidente, e há um cisma, né? Enfim, algum tempo, alguns séculos depois, que é o chamado cisma do Oriente, né? Enfim, o que eu quero dizer é que a igreja, ao contrário do que diz, ela não foi sempre uma só, ou seja, tem um rótulo lá, a igreja romana, a igreja verdadeira. Não, a igreja ela passou por cismas, né, por modificações, por conta da política, por conta das heresias e etc., ao decorrer dos séculos. Então,
aí a gente está aqui para estudar seitas e heresias, né? Então, parece contraditório falar, então nós vamos falar da Igreja Católica Romana uma seita, sendo que normalmente se pensa que é o contrário, né? O protestantismo é que é uma seita da Igreja Católica. Não, mas eu prefiro que a gente deixe de lado esse conceito do que é seita, o que não é, para tratarmos sobre ensinamentos, ou seja, a verdade ou heresia, né? E eu queria propor hoje uma coisa um pouco diferente, talvez, do que vocês estão aguardando, né? Já começo dizendo que não vou falar da Igreja Católica como seita. Outra coisa que eu não vou fazer é falar o que você já sabe, né? Que seria aquelas questões de adoração de imagens, né? Ou os 10 sacramentos da Igreja Católica, etc. Não vou tanto por esse lado. Se a gente fizer uma lista aqui dos dogmas que foram instituídos e que são contrários à Bíblia, a gente nem tem como esgotá-los, porque a verdade é que nós vamos ver que tem um problema mais na base, que é uma inversão de qual é a autoridade da Igreja. E por isso, tanto desvio, tanta, enfim, falta de preocupação em se manter bíblico, né? Enfim, está aí, né, uma foto da sede da Igreja Católica Apostólica Romana, que é a Basílica de São Pedro, lá em Roma, né, no Vaticano. E nós vamos trabalhar o seguinte: como era no princípio, né? Como era na igreja primitiva. A igreja primitiva, ela possuía como sustentáculo, né, das suas crenças, 2 colunas principais. Tá? Então, tem o desenho ali de 2 colunas, mas a ideia é que a igreja cristã, ela era diferente de qualquer outro sistema religioso da humanidade por conta de 2 coisas muito importantes. Tá? A primeira delas, a primeira coluna, é a Bíblia sendo a única autoridade final. Ou como nós ensinamos para nossas crianças, né? A nossa única regra de fé e de prática. Então nós temos alguns versículos da própria Bíblia que reforçam este ensinamento. Salmo 119, 105 diz o quê? Lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para os meus caminhos. 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. 2 Pedro 1,21, nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E Gálatas 1, 11 e 12, né? Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, são apenas algumas passagens que reforçam na própria Bíblia o que aquela igreja do primeiro século acreditava como sendo um dos seus sustentáculos, a autoridade da Escritura, a autoridade da Palavra de Deus, do Antigo Testamento e agora, mediante profecia também aos apóstolos, o Novo Testamento, né? E nada além disso. Mas havia um outro pilar, né, fundamental, que é o seguinte: a obra definitiva de Jesus Cristo na cruz, como única base para a salvação. A pergunta, né, como eu chego até Deus? Sendo Deus, né, um ser completamente perfeito, moral, que exige perfeição, né, e eu sendo pecador, como posso me aproximar de Deus? A resposta que a Bíblia e a igreja, como agente de Deus no mundo,
dava a essa pergunta, esse anseio da humanidade era somente através de Jesus Cristo por meio da fé, né? Somente porque Jesus Cristo cumpriu uma obra cabal, definitiva na cruz do Calvário, cumprindo toda a justiça de Deus, né? Sendo o nosso legítimo substituto, né? E pagando legitimamente os nossos pecados com a sua morte, com a sua humilhação na cruz. Então, ele deu plena paga, plena satisfação à justiça de Deus pelos nossos pecados. Aí nós temos também alguns textos que amparam esta afirmação, que são os seguintes. João 14:6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. 1 João 5:13. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Efésios 2:8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o Filho do reino do seu amor. E Romanos 6:14. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, vocês já tiveram acesso, né, ao slide pela rede. Se você não teve, fala comigo que eu mando o link para você. Já está tudo anotado para você conferir depois. Então, resumindo, a igreja primitiva ela tinha duas bases. Para falar do desvio, a gente tem que falar como que era antes. Ela tinha duas colunas. Uma coluna era a autoridade da Escritura e a outra era a salvação pela fé somente em Cristo, o qual cumpriu plenamente a justiça de Deus na cruz. Ok? Então, essas eram as duas bases da igreja primitiva. E aí nós temos, então, essa ordem lógica. Deus é, sim, um Deus moral, né? Um Deus absoluto, perfeito, santo. O homem, por sua vez, é pecador e está condenado, não consegue sozinho ir ao encontro de Deus, sem ser fulminado, sem ser destruído pela sua ira. Mas Jesus Cristo, vindo como homem, foi perfeito em seu lugar e apresentou uma obra perfeita para redimir o homem dos seus pecados. Então, em Cristo, o homem tem acesso a Deus. Qual é o resultado desta ordem lógica? Toda a glória a Deus e o humanismo destruído, certo? Ou seja, o homem se colocando no seu lugar e toda a glória sendo dada a Cristo. Este é o panorama das duas colunas da igreja primitiva. Mas, o que aconteceu? Né? Aconteceu que o Império Romano que perseguia a igreja, agora através do seu governante, seu imperador Constantino, agora abraça a igreja, né? Uma estratégia política, seja lá o que for. Dizem que ele se converteu. Mas, ao fazer paz com a igreja, ele vai além e começa a se intrometer. É lógico que essa intromissão ela não é escancarada, mas basta notar como que o poder, a política dentro da igreja, ela cresce normalmente em torno da sede romana, né? Porque a igreja não tinha uma sede, ela tinha várias sedes, né? Várias chamadas sedes apostólicas, né? Ao redor ali do mar Mediterrâneo. No entanto, a igreja vai ali acumulando poder ao redor do poder imperial de Constantino, né? E com a intromissão de Constantino na igreja, ou seja, acontece um sincretismo, acontece uma introdução de
de costumes, de dogmas e de filosofias que vão mudando, né, a cara da igreja, a mudança também na estrutura de governo, que paulatinamente vai sendo incorporado. E o que resulta disso é o seguinte: ao invés da Bíblia, da Escritura ser a autoridade final, esta igreja que surge com Constantino, ela passa a ser a sua própria autoridade. A igreja final, a autoridade final na igreja que resulta de Constantino é a própria igreja. Qual é a maior autoridade dentro da Igreja Católica Apostólica Romana? É a sua tradição como igreja. Ou seja, é primeiramente o conjunto de dogmas, ou seja, de decisões, de bulas, de encíclicas, né, de catecismos que ela possui, e o Papa como alguém tido por infalível quando fala ex cátedra, né? Então, a igreja, no entender deles, foi quem escreveu a Bíblia. Então, com esse argumento, eles vão levando adiante essa ideia. Se a Bíblia diz alguma coisa, mas a igreja aponta uma outra solução, um outro entendimento, o entendimento da igreja, do seu sínodo, do seu concílio, prevalece sobre o que está na Bíblia. E isto não é uma acusação, isto é algo que eles declaram com orgulho, inclusive. Tá? O católico comum, o católico, o seu vizinho, o seu parente, ele normalmente não tem muita ideia disso. Ele tem um apreço, provavelmente, ele tem muito provavelmente um temor a respeito da Bíblia e da palavra de Deus. Ele ficaria até assustado se você dissesse para ele que a própria igreja que ele diz seguir não tem a Bíblia como autoridade final, mas sim ela própria. E ao invés de manter aquela segunda coluna, ou seja, que Cristo é suficiente para a salvação, que a obra consumada de Cristo na cruz é o meio pelo qual o pecador pode ser aceito por Deus, pode ser redimido dos seus pecados, pode se reconciliar com Deus, ela também é derrubada. Ao invés desta coluna, é colocada outra, a coluna das obras. O homem se salva pelas obras. E a gente vê esse segundo pilar das obras em principalmente três aspectos, em três marcas da Igreja Católica que são inconfundíveis. Tá? Primeira característica, né, das obras dentro da Igreja Romana é a missa. Mas a missa não é apenas um tipo de culto, né? Não é como um culto, apenas com um nome diferente, porque católico gosta de dar nome diferente para as coisas, não é isso? Não. A missa é o nome que eles dão à celebração do sacramento, né, da Eucaristia e todo aquele ritual que acompanha. E ele se resume, não sei se os irmãos sabem, mas ele é feito da seguinte forma. Primeiro, existe um entendimento que a hóstia se transubstancia em corpo de Cristo. Tanto que existe um feriado no mês de junho que é chamado Corpus Christi, em que os católicos fazem tapete de serragem, né, e vão andando pela rua, adorando um pedaço de pão, dizendo que é Cristo que está ali. Certo? E o mesmo entendimento é sobre o vinho. O vinho muda de substância. Ali é o próprio sangue de Cristo. Então é Cristo que está ali e como tal deve ser adorado, etc, etc. Entendendo assim,
A missa, ela possui um altar, ok? E deixa eu definir bem isso, porque igreja evangélica não tem altar. Embora popularmente se diga, eu vou subir no altar, né? O irmão esteve lá no altar domingo e tal. Igreja evangélica não tem altar. Altar é um lugar de sacrifício. Altar é uma pedra, uma mesa, onde se oferece algo em sacrifício a Deus, ou a uma divindade, ou seja lá o que for. E o que a Igreja Católica tem na sua frente é um altar, literalmente. Por quê? Porque o padre ou celebrante, no momento em que ele está de costas para a congregação e toca ali o sininho, ele acredita que ocorreu a transubstanciação, e ele então oferece novamente Cristo em sacrifício. O que significa que no entendimento católico romano, a obra de Cristo ainda não foi consumada, ela precisa ser repetida. Ela precisa ser repetida. Então, olha, a obra de Cristo no espaço e tempo histórico em que morreu na cruz, ela já não é considerada, mas que Cristo está sofrendo constantemente. Ele sofre de novo no sacrifício, embora não sangrento, mas cada vez que se celebra uma missa. Então, considera-se que aqueles que participam da missa estão oferecendo a Cristo em sentido ativo. Se você tem qualquer dúvida do que eu estou falando, você pode pedir para algum padre ou coroinha que lhe empreste o missal católico. E você vai, ou até uma igreja católica, você pode pegar, muitas vezes eles divulgam isso no boletim deles, você verá claramente esse ritual sendo declarado. Ok? Então, primeira marca de que o homem se salva pelas obras, dentro da doutrina católica, é a missa. A segunda é a penitência. A penitência também é considerado um sacramento deles. E o que é a penitência? A penitência é uma compensação por aquelas boas obras que você deixou de fazer. Então, se eu não fui bom o bastante, se eu não fui obediente, se eu não ajudei o pobre, ou se eu acabei ofendendo alguém, eu compenso isso com penitências. Normalmente é isso que um padre vai prescrever para um fiel que se confessa no confessionário, né? Vai passar uma lista de penitências. Ou ele pode ser autopenitente, ele mesmo se penitencia com flagelos, com rezas, com outros tipos de compensações. Então, a ideia aqui, ela totalmente repousa sobre obras, porque as obras que eu não pude realizar, eu posso compensá-las com sofrimento. É isso que está embutido na doutrina da penitência, que é uma dos três destaques relacionados a boas obras. E o terceiro, né, é a doutrina do purgatório. O que é a doutrina do purgatório? O católico, escatologicamente, ele vê o seguinte. Pelo menos o católico mais antigo, né? O catolicismo antigo, tradicional. Quem não está debaixo da mãe igreja vai para o inferno. Quem foi batizado vai para o céu. Ok? Porém, não vai para o céu direto. Para ir para o céu, precisa primeiro merecer. Tá? Mas está batizado, já está garantido que não vai para o inferno. Mas precisa ainda agora fazer por merecer o céu. Então, se em vida essa pessoa ela consegue atingir a perfeição, né? E eles acreditam que é possível, porque inclusive até canonizam algumas pessoas, ok, céu direto, mas a
para a maioria das pessoas, vai ficar devendo algo. Então, essa dívida do que você não pôde pagar na sua vida em relação a boas obras, não, para conseguir o merecimento de Cristo, então, após a morte, você paga nesse lugar fictício, que não existe na Bíblia, chamado purgatório. Então, seria um lugar de penitência póstuma. Né? Após a morte, você pagará com sofrimento até obter o merecimento de ir para o céu e, quitada a dívida, sobe para o andar de cima. Então, esses três destaques, eles reforçam, então, como a segunda coluna da igreja primitiva foi substituída na igreja romana. Tá? Então, repetindo, na igreja primitiva era a autoridade da Bíblia e salvação pela fé. Na igreja romana, é a autoridade da igreja e salvação pelas obras, baseado na missa, na penitência e no purgatório. Até aqui está claro, irmãos? Então vamos avançar. Agora vem uma parte interessante do curso de hoje. É que a Igreja Católica, principalmente no Renascimento, né, mas em toda a Idade Média, Renascimento, etc., ela sempre teve muito... vamos dizer assim, caminhou muito junto com as artes, né? Muitas pessoas queriam ornamentar as igrejas, enfim, com obras de arte. As igrejas pela Europa fora são um espetáculo, né? E o que acontece é que, ao observar a arte que está nas igrejas, a gente observa também o que estava acontecendo de teológico nelas, né? Qual era o pensamento predominante dentro da igreja. E eu não vou aqui mencionar nomes, mas o fato é que os próprios críticos da arte, eles reconhecem isso, afirmando que a arte claramente incorpora o programa humanista estabelecido pela igreja. Então a igreja abandonou as colunas, né, representavam a Bíblia e a graça, e incorporaram agora um programa humanista, né, um programa de salvação totalmente baseado no homem, na igreja e no homem. E isto reflete na arte. Esses críticos, né, um deles aqui, o nome dele é Giulio Carlo Argan, um italiano, ele diz que nos planos políticos e religiosos da igreja havia um grande futuro para o sincretismo da arte e da cultura, uma vez que havia sido incorporado ao programa humanista progressivamente estabelecido pela igreja depois do cisma do Ocidente, né, que a gente comentou, já que este programa facilitava, no final das contas, uma justificação histórica da fé cristã, admitindo a antiguidade clássica como sua e mostrando-a arrogantemente como a filosofia natural do homem, o prelúdio providencial à revelação da verdade absoluta por Jesus Cristo. E diz que, porém, esta grandiosa sistemática síntese de história, natureza e fé queria constituir a base ideológica do classicismo, de Rafael, etc., e ele resume, então, o humanismo básico da Igreja Católica. O que, em outras linhas, né? Eles estão dizendo que a igreja passou a justificar historicamente a sua fé, a fé cristã, perante os humanistas, ou seja, os não crentes, perante aqueles que não professavam que é fé cristã. E para se justificar, para tentar se encaixar no pano de fundo do mundo, para tentar se encaixar no esquema secular, a igreja, então, resgatou a filosofia clássica, né, a filosofia grega da época de Platão, de Aristóteles, e a incorporou dentro da teologia, dizendo que aquilo era
qual foi o termo aqui? Desculpa. Uma filosofia natural do homem, certo? Então, aquilo lá, o que Platão dizia, o que Aristóteles dizia, aquilo é a filosofia natural do homem. Nada mais do que isso. É como se fosse graça comum, entende? Era esse o argumento. E, então, naturalmente, isso levou a Cristo. E o que o Cristo falou e mostrou apenas confirma enfim, aquilo que foi estabelecido por Platão. Mais ou menos é isso o que este crítico está dizendo. Ou seja, a ideia de você traçar uma linha da antiguidade clássica com a verdade revelada em Jesus. E, de fato, é isso que é possível ver nas pinturas que estão, por exemplo, no Vaticano, toda parte. Uma mistura de história da igreja, de história bíblica, com paganismo, com filosofia grega e etc. Aí o crítico olha aquelas obras todas e está falando, bom, isso aí não está aí à toa. É porque a igreja, naquele momento, estava justamente traçando uma linha para dizer, os filósofos estavam certos, eles estavam estabelecendo ali a filosofia natural do homem, e Jesus Cristo, então, só está confirmando o homem. Ou seja, na verdade, a teologia vem do homem. O homem está no centro, né? O homem é o grande motor por trás da igreja, ele cometeu seus erros, mas ele vai vencer, ele vai prevalecer, vai dar tudo certo no final. É basicamente isso que a Igreja Católica estava dizendo desde aquele tempo. E nós vamos ver, por exemplo, as pinturas de Rafael, né, no Vaticano, e as de Michelangelo na Capela Sistina para confirmar isso aí. Olha lá. Tem uma sala do Vaticano, né, a mais importante delas, que tem 4 painéis ou 4 paredes pintadas por Rafael. E essas são as duas mais famosas, porque é o seguinte, uma de frente para a outra. Você tem a disputa do Santíssimo Sacramento, que é Rafael pintando como ele entendia a igreja. Tá? É o primeiro desenho. O que tem ali? Você tem lá em cima da nuvem, né, um trono onde está sentado supostamente ali a Trindade, né? E aí você tem de um lado os profetas, do outro lado os apóstolos, ok? E tem Maria ali no meio também, mas ok? É como o Rafael entendia a ideia da igreja, e os anjos ali por cima. Esta igreja da nuvem para cima é a igreja triunfante, certo? São os salvos, os santos que já morreram e Deus no meio. E na parte de baixo do desenho, a igreja militante, né? São os que estão vivos, e é ali disputando o Santíssimo Sacramento, seja lá o que for. Então, é a interpretação que ele deu ao que seria a igreja. Tá? Ok, tem mariolatria no meio, tem a representação, né, pictórica de Deus, que a gente obviamente abomina, mas está lá. A ideia da igreja está ok. Mas você vai para outra parede, você tem o quadro mais famoso do Vaticano, que é esse aqui. Escola de Atenas. O que é a Escola de Atenas? São os filósofos. Cada pessoinha dessa aí é um dos famosos filósofos gregos da antiguidade. Ok? Eu não sei apontar qual é qual, mas estão todos ali. Né? Platão, Aristóteles, Xenófanes e etc. Né? Todos aí. Ok? Então, claramente, este sincretismo, né? A antiguidade clássica convergindo dentro do cristianismo para exaltar o humanismo. Vamos agora para Michelangelo, é o teto da Capela Sistina, que não cabe nessa televisão, né? Não cabe nessa televisão. Mas o que eu queria apontar aqui? Os quadros do meio são cenas históricas, né? Você tem ali 3 cenas da criação, depois a criação de Adão, a criação de Eva, a queda, e aí você tem 3 histórias de Noé. Mas os quadros que estão
ao redor são personagens, né? São profetas, principalmente. Então você tem Judite, né, que é de um livro apócrifo, mas você tem Isaías, você tem Daniel, você tem Zacarias, Davi, Joel, Ezequiel, Jeremias, Jonas. Mas olha só que coisa, entre um profeta e outro, você tem as sibilas. A sibila délfica, a sibila de Cumas, a sibila líbica, a sibila eritreia, a sibila pérsica. O que são sibilas? As sibilas são profetisas pagãs. São as profetisas pagãs, né? da antiguidade, da mitologia grega, da mitologia romana. Então foi assim que Michelangelo pintou a história bíblica. Profetas misturados com sibilas, ou seja, figuras pagãs, ok? E, finalizando a nossa parte artística, né, da noite, o juízo final de Michelangelo, onde nós temos uma cena aparentemente bíblica, se não fosse pela Ave Maria sentada do lado de Cristo ali, né, no centro ali de saiote azul, poderia ser tido até como uma cena bíblica. Porém, se você olhar no canto inferior direito, você vai ver um rio, e nesse rio tem uma barca, onde ali as pessoas são conduzidas para o inferno através dessa barca, que é uma figura da mitologia pagã, a barca do rio Estígia, né, presente na literatura de Dante Alighieri, né? Então, vejam como os elementos pagãos e da antiguidade clássica estão misturados com a arte, apontando um caminho que a igreja havia traçado. A igreja substituiu, então, as doutrinas da graça da igreja primitiva por um humanismo. E nesse ponto é que eu queria reforçar, meus irmãos. Nós costumamos acreditar que o maior erro da igreja católica seja a adoração aos santos. Não é. O maior erro é o humanismo da igreja católica romana, ok? Tudo o resto é consequência. E nós vamos ver o porquê agora observando o cara que deu a cara para a igreja católica, que é o seu maior teólogo, São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele escreveu a sua maior obra, que é a Suma Teológica. O que a Suma Teológica faz, grosso modo, né? Sem menosprezar a preciosidade que ela é enquanto obra literária. Mas ela, no seu decorrer, faz a mesma síntese entre o pensamento humanista e o pensamento bíblico que já estava em curso na igreja, né? Então, ela, vamos dizendo, a partir de São Tomás de Aquino, né, que se desenvolve de uma forma mais observável no catolicismo romano, a mariologia, né, a adoração a Maria, ou a questão dos santos romanos. E aí que eu queria mostrar que os santos e Maria não é exatamente o problema, mas a consequência de um problema mais grave. Porque quando Maria é colocada no centro da doutrina católica, como aquela que não teve pecado, como aquela que foi concebida imaculada, como aquela que foi assunta diretamente aos céus, como aquela que intercede entre Deus e os homens, o que a Igreja Católica está dizendo é que Maria venceu. Ou seja, uma legítima representante humana foi perfeita. A mesma coisa ocorre com os demais santos do catolicismo, né? Tantos aqueles mais conhecidos, né? Os apóstolos, etc., como os que são todos os anos aí canonizados pela Igreja Católica e que são colocados como
como intercessores também, a ideia que está por trás é isso. Eles são humanos vitoriosos. Na figura destes santos, a humanidade triunfou. Ou seja, a humanidade não está perdida. Ela pode encontrar por si mesma o caminho da salvação. Ela só precisa ter boa vontade. Ela só precisa se penitenciar mais, fazer mais boas obras, que ela consegue. A humanidade ela não está totalmente depravada. Ela ainda conserva, né, o sangue vitorioso com o qual Deus a teria criado. Então, nesse caso, Maria e os santos são ícones justamente deste triunfo da humanidade. Ok? E isso nos leva a fazer a seguinte pergunta. Se é assim que pensam os católicos romanos, ou seja, a doutrina católica romana, será que nós adoramos o mesmo Deus que eles? Veja, essa é a frase mais comum de se ouvir na rua, né? Não, mas todos nós adoramos o mesmo Deus, isso que importa, não é verdade? Não, o importante é que a gente adora o mesmo Deus, a gente serve o mesmo Deus, você na sua igreja, eu na minha, e estamos todos felizes, né? Será que nós adoramos o mesmo Deus? Vamos ver. O Deus bíblico, ele é totalmente santo. O Deus bíblico, o Deus vivo e verdadeiro, ele não tem qualquer desvio moral. Ele não tem mácula, nem ruga, ele não tem mancha, não tem variação ou sombra de mudança. E se Deus ele é absoluto e infinitamente santo em todos os seus atributos, decorre disso que nós vivemos num universo moral, em que Deus exige perfeição de todas as suas obras, de todas as suas criaturas, que Ele não tolera o pecado, Ele não deixa impune o pecado. Bom, este é o Deus descrito na Bíblia. Este é o Deus vivo e verdadeiro. E não poderia ser diferente, porque se não fosse santo, infinitamente santo, como a Bíblia o descreve, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, ele não poderia ser Deus. Ele seria, no máximo, uma figura mitológica, mas não Deus. Porém, o Deus romanista, o Deus dos católicos romanistas, ele não é totalmente santo, porque ele é tolerante, ele faz concessões, ele abre mão da sua santidade ao admitir pessoas imperfeitas que tentam compensar os seus pecados com supostas boas obras, ou com penitências, ou até mesmo com a ideia de um purgatório pós-morte. Então, definitivamente, são dois conceitos bastante diferentes de Deus. Dois conceitos que não se comungam, não se trata do mesmo Deus. Pode ser que deem o mesmo nome para ele, mas não é o mesmo Deus. Pois bem, irmãos, mas vamos olhar para dentro da nossa casa, tá? A Reforma Protestante, ela foi um movimento que procurou resgatar a Igreja de Cristo dentro desse contexto humanista que se tornou a chamada Igreja Católica, que na verdade é a Igreja Romana, né? Então a Igreja oficial ela se tornou um antro de perdição e as pessoas estavam numa cegueira espiritual. A Reforma Protestante foi o movimento que Deus incitou para
né, abrir o entendimento das pessoas. Agora, o que a reforma ensinou de novo? Nada. Ela não trouxe nenhuma novidade. O objetivo da reforma não foi trazer uma nova doutrina, mas resgatar aquelas duas colunas da igreja primitiva. A autoridade da Bíblia, né, na igreja, na vida do crente, e a salvação somente pela fé na obra consumada de Cristo. Bom, então, com a reforma, a igreja retorna à igreja primitiva e às suas duas colunas. O que acontece, então, com as igrejas que emergem da reforma é que elas se afastam do humanismo do católico romano e do humanismo secular, né? Já que o mundo vivia o tempo do renascimento, que é justamente a ideia do antropocentrismo, né? Mas seria bom se assim tivesse permanecido, porém não permaneceu. Por isso que eu digo que a gente tem que olhar para dentro da nossa casa, né? Lá pelo fim do século XVII, né? Com o iluminismo, né? Século XVIII, me desculpem, com o crescimento do iluminismo na Europa, surge principalmente na Alemanha uma nova teologia, né? As igrejas da Alemanha, os teólogos, os pastores começam a introduzir um elemento humanista na teologia, e disso emerge algo chamado de alta crítica, que é a ideia de você investigar nos documentos históricos, na arqueologia, enfim, em uma série de outras ciências, a ideia de um Jesus histórico, a ideia de uma linguagem, um ensinamento, digamos assim, ético, né? Que justifique aquelas histórias que a gente não consegue compreender porque são milagrosas demais. E isso resulta, então, no que é chamado de liberalismo teológico. Tá? O que é o liberalismo teológico na sua essência? É o humanismo dentro da igreja protestante. Foi, naquele período, né, até, digamos, meados do século XX, a rejeição da inspiração das Escrituras, a rejeição dos milagres e a ideia de uma Bíblia cheia de mitos, que, na verdade, servem apenas para nos dar boas lições de moral e etc. A ideia de que o pecado é institucional e não uma transgressão contra Deus, e que a salvação seria a restauração das estruturas sociais, algo que acabou gerando, por exemplo, na América Latina, a teologia da libertação. Mas isso começou lá, 250 anos lá na Alemanha, né? E isso fez com que as duas colunas fossem para o chão de novo, tá? Só que agora dentro das igrejas protestantes. Qual é já adiantando, já dando um spoiler, né? Qual é a consequência disso? É que se a gente não tomar cuidado, né? Se a gente não estiver andando debaixo das duas colunas da igreja primitiva, nós podemos estar mais perto do catolicismo do que a gente imagina, mesmo não sendo romanos, ok? Mas nós vamos chegar lá, porque a igreja romana não permaneceu naquilo lá de Rafael, Michelangelo ou São Tomás de Aquino. Hoje ela tem uma abordagem muito mais sofisticada no seu humanismo. Então vamos lá. Até pouco tempo atrás, nenhum católico abriria a mão de dizer que Deus criou Adão e Eva, né? Não teriam receio de dizer isso. Hoje, um teólogo católico ele já vai ser mais cauteloso, dizer assim, olha, Gênesis 1, 2 e 3 não são literais. Tá? O
que o católico moderno pensa? Pensa que Gênesis não foi literal, é apenas um relato mitológico, enfim, não exatamente mitológico, mas digamos assim, pictórico, né? Ilustrar uma ilustração a respeito do que uma narrativa sobre a criação. O importante ali é o seguinte, que no processo evolutivo, sabe? No processo evolutivo das espécies ou do ser humano, em algum momento Deus infundiu uma alma racional nele. É o máximo que o católico, ou um teólogo católico da modernidade vai fazer hoje. Não se preocuparem, não, mas Deus pôs uma alma racional ali no homem. Mas ele não vai discordar da evolução, ele não vai discordar de uma série de outras coisas, porque não crê mais que o Gênesis seja literal. Outra coisa, que Roma, digamos assim, se tornou mais moderna, né, modernista. O conceito de salvação. Né? Eu lembro quando eu era criança que meus vizinhos católicos faziam... Na época a gente não chamava de bullying, né? Hoje chama. Naquela época era gozação, né? Fazia gozação comigo ou com outras pessoas porque eram crentes. Chamava assim de crente, né? Crente ou protestante. Lá vai o protestante, lá vai o crente, né? E se você conversasse com um católico naquela época, ele ia dizer claramente, bom, só vai para o céu quem é católico. Se não foi batizado na Igreja Católica, não tem salvação. Mas se você perguntar para o Papa, que está hoje lá em Roma, ele nem precisa dizer, porque a gente vê na televisão toda semana, né? Como ele trata muçulmanos, budistas, etc. Os acordos, né, os conchavos são feitos no sentido de dizer o seguinte: todo homem sincero, todo homem de boa vontade, no final será salvo. Esse é o entendimento hoje dentro da cúpula da Igreja Católica. Né? Então a Igreja Católica ela já era humanista, mas ela conseguiu se tornar ainda mais. Então ela é quase que universalista, dizendo, bom, se você for sincero, se você for honesto, se você tiver boas intenções, você será salvo. Todos os caminhos no final levam a Deus. Se você for um budista, mas for um budista sincero, né, será salvo. Se for um muçulmano, mas você seguir os princípios da sua religião com sinceridade, você será salvo. Esse é o entendimento hoje dentro do catolicismo romano moderno. O humanismo deste catolicismo moderno, ele aumentou em relação ao antigo humanismo. E o protestantismo liberal? O protestantismo liberal também se sofisticou. Porque a verdade é que a Segunda Guerra Mundial, né, ela acabou com aquele otimismo, ou abalou aquele otimismo na humanidade. Então, os teólogos humanistas, eles começaram a introduzir um conceito chamado relativismo semântico. Nós estamos falando de Karl Barth, de Bultmann, Schleiermacher e outros, né, Paul Tillich e outros aí, né, Niebuhr, que são teólogos dentro do protestantismo, que começaram a tentar aproximar um pouco a linguagem teológica das pessoas. Então, a linguagem teológica hoje dentro das igrejas protestantes em geral, é uma linguagem que chega ao coração, fala muito de Deus, fala muito de Jesus Cristo, né, fala de salvação, usa terminologias bíblicas. No entanto, o problema é que nem sempre ou quase nunca significam o que deveria se esperar que significassem. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Então, eu vou ler literalmente aqui. Desde Kierkegaard, né, que foi o pai do
niilismo, né? A chamada neortodoxia se utiliza mais da palavra Deus, assim como outros termos religiosos, porém significa menos. Né? Antigamente, você sabia o que era certo, o que era errado, o que era falso, o que era verdadeiro, dentro do tempo, do espaço e da história. No entanto, no novo protestantismo liberal existe uma imprecisão. Né? As afirmações, elas devem ser entendidas assim, nesse contexto de imprecisão. Os autores tecem conclusões lógicas, porém falando numa linguagem clara, isenta de termos técnicos, de maneira que que a força completa deste novo mundo religioso do liberalismo pode ser percebida pelo não especialista. Eu vou dar um exemplo prático. Eu posso dizer, por exemplo, para o Vinícius o seguinte: Vinícius, Jesus Cristo vive. Você crê nisso? Pois é, Ele vive no meu coração. Vive no seu também? Amém. Eu disse que Jesus ressuscitou? Eu disse que Ele ressurgiu dos mortos? Não. Eu só estou dizendo que Jesus Cristo vive. O quê? A memória, os ensinamentos dele. Entendeu? Então, essa é uma maneira de usar a palavra de uma forma sutil, né? Sem dizer o que realmente deveria significar. Esse não é o tema principal hoje, então vou passar rápido. Mas culmina em quê? Culmina em você hoje ligar um programa de televisão, ter lá um culto, em que um pastor pega um texto da Bíblia e a partir daquele texto ele fala o que ele quiser, normalmente pedindo dinheiro no final. Né? Ou leva um outro cenário de pessoas usando de terminologia bíblica para fazer coaching. Né? Fazer coaching, não evangelismo, não discipulado, não pregação. Né? Para induzir as pessoas à ganância, a amarem esta vida e não a se arrependerem dos seus pecados, etc, etc. As pessoas a desejarem tudo que essa vida pode oferecer, mas não desejarem nada do reino dos céus. Então, é nesse sentido que o protestantismo acabou, né, digamos, ultrapassando o liberalismo e se tornando neo-ortodoxo. Tá? E as igrejas hoje, infelizmente, ou principalmente as tradicionais, né, as históricas, elas estão contaminadas disso. Elas estão contaminadas disso e estão murchando, porque a gente não vê o resultado prático de um evangelho vazio. As igrejas vão minguando, né? Elas vão se tornando doentes. Resumindo, desde Kierkegaard, né, que de certa forma foi o filósofo que deu o impulso para este relativismo semântico, a gente pergunta, será que nesta teologia existe um Deus realmente? Ou são apenas palavras motivacionais? São apenas palavras para nos darem foco na vida, uma espécie de coaching mesmo. É o que muitas igrejas se tornaram, é o que muitas igrejas são, porque elas, seguindo o exemplo do catolicismo, também têm, né, se contaminado com o humanismo. E aí, desde Kierkegaard, a justificação depende de um conceito de fé. O conceito principal em Kierkegaard, com aquela história dele do sacrifício de Isaac, é o salto no escuro. Né? A ideia de que a fé é um salto no escuro. Ela não precisa ser justificada, você não precisa ter um motivo, não precisa ter lógica o que você está fazendo, mas se Deus mandou, faça. E aí, a ideia de salto no escuro é você se justifica pela ação. Né? Eu fiz algo. Então eu sou justificado. Né? Então isso dá uma aparência de propósito. Enquanto que o propósito, segundo a Bíblia, não é nada disso. O propósito, segundo a Bíblia, é Cristo em nós, a esperança da glória. E não uma ação irrefletida, uma ação insensata, uma ação deslocada. Né? Enfim, eu sei que esse conceito é um pouco embaçado,
mas isso nos leva a algumas conclusões. Primeiro, se eu estou vendo o protestantismo indo por um caminho parecido com o católico romano, nada impede que os dois se unam em algum momento, né? E, de fato, a gente vê constantemente movimentos ecumênicos, né, tentando pôr as duas, né, os dois lados para conversar. Isso já é uma realidade nas igrejas anglicanas, em algumas igrejas luteranas, etc., que estão novamente conversando de igual para igual com a Igreja Católica, porque acreditam também que todos vão ser salvos, porque acreditam também que, enfim, não existe milagre, que Jesus é só histórico, ele não ressuscitou de verdade, são só seus ensinamentos morais, etc. Enfim, aquele evangelho de coach, né? Então, nada impede que haja um movimento que una a Igreja Católica Romana, né, ao protestantismo liberal, pois ambos se fundamentam sobre a mesma base. Existe uma pressão nos países do hemisfério norte, os países protestantes, né, para que os países protestantes do hemisfério norte, eles já deixaram, né, de serem cristãos há algum tempo, né? Eles ainda colhem os frutos do cristianismo, mas você não pode dizer que, por exemplo, os Estados Unidos é um país cristão, evangélico, né? Ele tem um background evangélico. E enfim, certos estudiosos, aí, filósofos, vão dizer o seguinte: bom, esses países deveriam então se render à lei natural, né? A lei natural das nações, a ideia de que antes do cristianismo existia uma lei natural do ser humano, né, que regula o que é certo, o que é errado, as nossas relações, etc., etc., né? Ou seja, aquela ideia de voltar para a filosofia antiga. Isto é uma base que está sendo adotada, mas que vai contra a Bíblia, porque a Bíblia diz que o homem, ele não transgrediu uma lei natural. O homem, ao pecar, transgrediu a lei de Deus. Ele está em rebeldia contra Deus. Então não é uma questão só dele se voltar aos seus princípios naturais. Ele não tem que voltar para si mesmo, ele tem que desesperadamente se reconciliar com Deus, né? E a outra ideia, né, de que de uma justiça infusa no indivíduo, né? Ou seja, no final, né, quando o homem se penitenciar e tal, Cristo acaba infundindo justiça nele, e ele é transformado, né, em justo e tal. O fato é que a Bíblia nos diz que não é assim que Deus opera. Na verdade, Ele imputa a sua justiça em nós, né, nos declarando justos, né? Nós somos pecadores justificados, porque nós, desde a queda, estamos totalmente depravados. Enfim, essa é uma das possíveis conclusões. Outra conclusão é que católicos e liberais não diferem dos humanistas, portanto, adoram um Deus imperfeito. O Deus católico, romano, ou Deus liberal, do protestante liberal ou neo-ortodoxo, é um Deus imperfeito, é um Deus que aceita o pecado, é um Deus que não é santo totalmente. Aceitar aquele conceito de lei natural é viver sem base absoluta, o que torna a voz da igreja arbitrária, como era antes da reforma. A igreja vai se tornando tirana, né, uma vez que você não tem a coluna da autoridade da Escritura. Então, como a Escritura ela não é mais a base, a igreja é que manda, a igreja fala o que quiser, e a gente lembra que no século XVI ela estava cobrando indulgências das pessoas e outras coisas, e hoje faz de uma forma diferente, né? O mundo pós-cristão, que é esse mundo que nós vivemos hoje, né, em que as nações já não têm mais o cristianismo como base da sua política, da sua economia, da sua ciência, etc., ela já não tem mais essas duas bases.
Então a gente não pode esperar nada senão realmente rompantes de totalitarismo, né, de caos, etc. Porque, enfim, você não tem mais absolutos, não tem mais o absoluto da Escritura, não tem mais o absoluto da salvação pela fé. Né? Você tem apenas o homem volúvel, falível, tá? Interesseiro, etc. E, por fim, tá? Essa é a última conclusão, é que nós, a todo custo, devemos, portanto, permanecer sobre as bases das duas colunas não humanistas, mesmo que a gente fique só. E quando eu falo mesmo que a gente fique só, é porque em algum momento até mesmo a igreja pode se desviar disso. A denominação, porque isso já aconteceu e continua acontecendo. Né? No Brasil mesmo, denominações históricas foram todas para o liberalismo. Né? Segmentos dentro do presbiterianismo, segmentos dentro do metodismo, segmentos dentro do luteranismo, né? Anglicanismo e outras correntes históricas foram completamente para isso, para o humanismo. Né? E, enfim, eu eventualmente tenho a oportunidade de encontrar com pastores de algumas dessas denominações. Não parece que você está falando com um crente. Não parece que você está falando com alguém que crê em Cristo. Né? Porque simplesmente se tornou uma igreja ou um evangelho vazio de Cristo. A gente tem que permanecer nessas duas bases, não pode abrir mão delas, a gente não pode negociar com elas, a gente não pode transigir com elas, a gente não pode aceitar que nem um pedacinho delas seja tirado. Se a salvação é pela fé somente. Se a autoridade é a Escritura, é somente a Escritura, e não há outra. Tá? Se a gente fizesse isso, a gente não seria uma ajuda real na salvação das almas. E a gente não seria útil para ajudar na obscuridade mental do nosso século, quando o homem vai se tornando cada vez menos humano. Alguém já tinha pensado assim? Como as pessoas estão se tornando menos humanas, com todas essas ideologias, com todos esses movimentos aí, feminista, LGBT e marxismo cultural e outras coisas, né? Vegetarianismo e não sei o quê, cada vez menos humanas. Cada vez o homem é colocado mais em segundo, terceiro, quinto plano. Né? Essa nova religião econômica do ambientalismo, né? Coloca a criação muito acima do homem, por exemplo. Estou só citando alguns poucos exemplos. Em cada área você vai examinar e você vai ver que o homem está se tornando uma máquina, um animal. E a gente não consegue ajudar esse nosso mundo se a gente não estiver firmado nas duas colunas. Temos alguma coisa a dizer a respeito do direito do governo, né? Separação entre igreja e Estado, por exemplo, né? Sobre as artes. Né? Por exemplo, eu tenho alguma coisa a dizer sobre o funk. Eu tenho alguma coisa a dizer sobre o samba, o hip hop. Eu tenho alguma coisa a dizer sobre o modernismo ou sobre a pintura contemporânea. Eu tenho, porque tudo isso reflete uma filosofia e por trás disso uma teologia. Eu tenho coisas a dizer sobre a vida social do nosso mundo. Eu como cristão, tenho algo a dizer sobre praticamente tudo, mas eu posso fazer isso sem comprometer as duas colunas da minha fé. Ok? E nós vamos finalizar, então, com essas três passagens. 1 Coríntios 2, 6-9. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, sabedoria de Deus em mistério, né? Atos 17, 11 e 12. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então, olha, pelo fato de examinarem as Escrituras, pessoas creram, né? Porque eles estavam firmes na coluna, né? E Tito 2, 11 a 14, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século santa, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, crer que mesmo num mundo humanista, do qual a Igreja Católica Romana é uma protagonista, né, a graça de Deus continua se manifestando salvadora. E nós somos povo de Deus para manifestar isto a todos os homens a quem Ele quiser. Ele não vai manifestar obras aos homens, vai manifestar a sua graça através da pregação do Evangelho. Então, irmãos, era o que a gente tinha para hoje. Esse texto de hoje ele foi bastante baseado nesse artigo, né, do Francis Schaeffer, A Fé dos Humanistas, e o objetivo era mostrar um outro lado, né, que a Igreja Católica tem lá, sim, seus dogmas, seus santos, a missa, o purgatório e tal, mas por trás disso tem um problema muito maior, que é o humanismo. É o homem sendo colocado no centro, ao invés de Cristo. Tá? Isso pode acontecer também com a igreja evangélica, como tem acontecido. Por isso é dever nosso nos manter agarrados às duas colunas da igreja primitiva, a autoridade da Escritura e a salvação somente pela fé. Normalmente, o católico será das pessoas que você terá mais acesso para compartilhar ou para pregar o Evangelho. Tá? Primeiro, porque eles são maioria. Segundo, porque eles têm muito mais coisas em comum conosco do que a gente imagina. E essa dica ela é prática, porque nós falamos de muitas coisas aqui que ficam mais, digamos assim, na teologia. Mas o católico simples, ele é normalmente uma pessoa aberta a falar das coisas de Deus, se você usar os símbolos que ele já conhece. Então, ao invés de você confrontá-los, até sabendo hoje que o pior dos mundos não são os santos, mas o humanismo, então vá ao encontro da doença de todo ser humano, que é o humanismo mesmo. Vá ao encontro disso, ou melhor, vá de encontro a isso, com a pregação de algo que ele estará aberto a te ouvir, que é a palavra. Você pode usar a própria Bíblia do católico, peça emprestada dele, né? Converse com ele na sua Bíblia. Não precisa afrontar aquele temor que eles têm pelos santos, mas você pode enfatizar a pessoa e a obra de Cristo, né? Então, ao trazer Cristo para a vida dele, e com a obra do Espírito Santo, ele automaticamente colocará a sua fé no Salvador, abandonará o seu humanismo, né? E abandonará os santos e todas as superstições que ele tem também. Eu já vi isso acontecer muitas vezes, para a honra e glória de Deus. Então, aproveite as oportunidades não para confrontar as diferenças, mas use o que tem em comum, que é a Escritura, né, que é a fé em Jesus Cristo como Salvador, se bem que você vai ter que explicar para ele, porque ele não entende muito bem isso, ele ainda acredita que boa parte são as obras dele, mas seja um instrumento de Deus e você terá talvez as melhores oportunidades da sua vida com pessoas egressas do catolicismo romano, tá certo? Deus então abençoe a todos, nós vamos encerrar
esse momento, então, com mais uma oração.